Olá, tudo bem? Eu sou Larissa de Gouveia, sou formadora na divisão pedagógica ADPED da ADRE-JT. Estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre o Google Sala de Aula e algumas funcionalidades básicas para tentar te ajudar na sua sala de aula, na sua escola. Os acessos com as crianças, postar atividades. Nós temos um canal de dúvidas aberto no Drive da ADPED e esse tutorial foi montado hoje com base nas dúvidas mais frequentes que aparecem para nós. Antes de começar, eu quero lembrar que nós temos tutoriais oficiais para o uso do Google Sala de Aula. Eles estão colocados neste link abaixo. Clicando naquele link, você é encaminhado para o site oficial, que tem outros tutoriais com outras dúvidas que possam aparecer. Lembro também que para mais dúvidas vocês podem acessar o nosso Drive de perguntas, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou fazer agora o acesso básico ao Google Sala de Aula. Para isso, você vai logar como se fosse uma senha comum da Google. Meu e-mail já está salvo aqui. Entra com a sua senha. Se for seu primeiro acesso, sua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para professor. Vou colocar a minha senha. Eu acessei pelo Gmail, então para mim abre a minha caixa de e-mails. Se acontecer isso com você, você vem aqui no índice e acessa o Google Sala de Aula. Você pode também acessar direto pelo Google Sala de Aula. Eu só acessei pela conta de e-mail para vocês verem que essa conta Google Educacional, né, uma conta educacional, como eu acabei de dizer, e ela te dá acesso não só ao Google Sala de Aula, mas também ao e-mail, né, um Drive, todas as funcionalidades da Google que você encontra quando clica nesse índice de aplicativos, né? Esse é o link do Google Sala de Aula, né? Então, como eu já disse, antes de entrar mesmo no Google, essa conta educacional te dá direito a um Drive. Nesse Drive, esse é o Drive da minha conta pessoal, mas por esse Drive, essa pasta Classroom, ela é criada automaticamente. Todas as suas turmas atribuídas já tem pastas aqui que são compartilhadas, né? E então, todo o material que você subir para o Google Sala de Aula fica salvo também no seu Google Drive. Vou retornar ao Google Sala de Aula. Quando você, professor, ingressar, vão aparecer suas turmas atribuídas. Se você tiver uma turma só, vai aparecer só a sua turma. As minhas aqui são todas fictícias, porque eu não tenho turma atribuída, mas eu vou entrar nesta sala que eu acabei de criar. Ela não tem ainda nenhum material. É como se fosse o meu primeiro acesso, o seu primeiro acesso à sua turma. Quando você ingressar, aqui você tem essas 4 abas principais de acesso ao professor. Essa primeira aba, que é o mural, é a visualização mais próxima do que os alunos têm quando eles acessam o Google Sala de Aula, né? Então, essa primeira aba é a do mural. A segunda aba é a aba de atividades, né? Nessa aba de atividades, você tem um link ao Meet. Algumas contas ainda não estão com essa atualização. Se você precisar usar o Meet é uma ferramenta de reuniões online. Então, eu não tenho nenhum aluno aqui atribuído na minha turma, mas se eu tivesse, eu clico no Meet e a gente pode já iniciar uma reunião. Posso também entrar no Google Agenda, abre o meu planner e eu consigo, nesse planner, agendar uma reunião, por exemplo, ou alguma atividade, como eu tenho de outras turmas aqui já marcadas, né? E aí as crianças conseguem se organizar, as famílias se organizar para o próximo acesso. E tem também um atalho para aquela pasta do Google Drive que eu já mostrei para vocês, né? Na sua aba não aparecer o link para o Meet, você clica por aqui e o Meet normalmente aparece aqui. Se você nunca tiver utilizado o Meet e você buscar na barra de tarefas do Google, ele vai aparecer como uma sugestão para os próximos no link, tá? E você consegue também por aqui adicionar mais algumas ferramentas. O Google Sala de Aula, como as outras contas da Google, é bem intuitivo, então todas essas funcionalidades estão à sua disposição. É só você
fuçar e xeretar que você consegue aprender, porque não é nada muito dificultoso. Para eu criar atividades, eu clico aqui na aba de criar. Eu posso criar atividades comuns, atividades com teste, perguntas, posso subir o material. E no caso, por exemplo, de professores especialistas que tenham mais de uma turma, eu posso reutilizar uma postagem que eu já tenha usado em outra turma. E assim eu não preciso fazer toda a postagem novamente. Então, eu vou abrir primeiro a aba de atividade e vou fazer um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou colocar como título de uma atividade uma sugestão de uma brincadeira, por exemplo. Então, a instrução. Sugerimos que a criança, juntamente com sua família, assista ao vídeo e brinquem juntos. Por exemplo, venho aqui no adicionar. Se eu já tiver um vídeo de sugestão, que é o caso do que eu vou fazer aqui, eu tenho no meu Google Drive, eu clico e acesso direto do meu Google Drive, vai baixar. Se eu tenho um link externo de qualquer site, eu clico aqui no link e eu posso copio aqui o meu link que ele vai adicionar, não é o meu caso. Posso vir num arquivo do meu computador, ele vai abrir uma aba de acesso ao meu computador. Eu venho aqui, por exemplo, nos meus recentes, vai aparecer todos os meus arquivos que eu tenho usado, arquivos pessoais, e eu consigo acessar. Eu posso também vir direto do YouTube, que é o que eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar uma brincadeira de amarelinha, por exemplo. Pesquiso aqui, você vai procurar com calma, selecionar, assistir anteriormente. Eu vou escolher algum aqui só para a gente dar uma sugestão. Então, jogo da amarelinha, por exemplo. Adiciono, ele já vai ficar aqui. Eu venho deste lado, aqui eu posso selecionar se eu quero mandar para todos os meus alunos, este caso é uma atividade que eu vou pôr para todos. Posso pôr uma data de entrega, essa atividade não precisa de data de entrega e você não precisa colocar só se você quiser, né? Vou criar atividade criada, no meu mural ela já aparece aqui, as crianças e as famílias já podem vir aqui interagir. Eu posso deixar recados diretamente, por exemplo, aqui se eu quiser. Posso vir aqui, vamos criar outra sugestão de atividade. Posso pôr uma atividade com teste, se eu quiser, estou falando de crianças um pouco maiores, dos estudantes do fundamental, por exemplo. Eu posso criar um quiz, um formulário do Google, que são aqueles formulários que a gente usa como padrão, por exemplo, para vocês se inscreverem nos nossos cursos. É muito simples, coloco um título para o formulário, por exemplo, eu vou colocar pesquisa sobre a brincadeira amarelinha. Instruções. Após brincar de amarelinha com sua família, responda o questionário a seguir. Lembrando que se a gente estiver falando de turmas de educação infantil ou de alunos do ciclo de alfabetização, a nossa interação é muito mais com as famílias do que com o próprio estudante, porque as crianças, bebês, não têm acesso à plataforma, quem vai ter é a família, né? E eu venho aqui e vou criar um questionário. Criar um formulário, por exemplo. Já tem um ali, na verdade, eu não vi. Abri por aqui, vou criar um formulário. Então, coloco o mesmo título, pesquisa e preencho todas as informações, clico para enviar, ele vai aparecer no meu mural. Uma sugestão importante que algumas escolas têm nos dado. A primeira opção do seu questionário sempre tem que ser o nome. Por quê? Quando eu gero as respostas, não aparece o nome do estudante, você não vai saber quem que te postou aquela atividade se a primeira opção não for o nome.
né? Depois de terminar o formulário, eu venho nas respostas, clico aqui nessa planilha e essa planilha vai me gerar respostas. As respostas dos estudantes planilhadas. Aqui, criar atividade. Quando entrar no mural, a minha atividade já está postada aqui também. Acabou ficando os dois porque eu não vi. Eu não tinha visto o primeiro, perdão. Abro aqui e já está aberto o meu formulário, tá? Então, as atividades, elas são de diversos tipos, você que vai escolher, né? Vamos supor que eu queira reutilizar uma postagem de uma turma que eu já usei. Vou dar um exemplo. Eu entro aqui numa turma que eu já postei alguma atividade, seleciono uma atividade e ponho para reutilizar. Ela vai postar na minha turma também. Eu não preciso fazer mais de um post. Eu posso até editar se eu precisar. Crio a atividade, ela entra já no meu mural. Tá? Se eu quiser ter acesso, por exemplo, às atividades que as crianças já compartilharam comigo, as respostas, na aba do mural eu posso clicar aqui em visualizar tudo, já lança para mim um relatório das atividades que eu coloquei, inclusive as que eu já tiver corrigido, porque depois quando a gente procura nas atividades, no mural, elas vão ficando só apertadinhas assim, só um resumo delas. Pelo mural, visualizar tudo, eu consigo acessar todas. A próxima aba aqui, depois das atividades, é das pessoas. Quando você ingressar na sua turma, seus alunos já vão estar aqui todos enturmados, porque a secretaria faz isso automaticamente. No caso de turmas, por exemplo, que eu queira compartilhar, tenho mais de um professor, ou uma boa sugestão, nós temos orientado as equipes gestoras a conversar com os professores para compartilhar suas turmas com a gestão, para que em alguma dificuldade que o professor enfrente, o CP, o AD ou o diretor possa auxiliar esse professor. Como que eu faço isso? Eu venho aqui convidar professores. Então, eu vou convidar um parceiro meu para me ajudar nesta aula. Convido esse professor. E ele é um convidado comigo e ele vai ter acesso ao meu mural e vai conseguir interagir com os meus alunos também. Então, para convidar, vou fazer mais uma vez, cliquei aqui e eu digito, se eu já tiver o e-mail da pessoa, o e-mail correto, posso digitar o e-mail, mas normalmente com o nome completo da pessoa, eu consigo pesquisar e aparecer o nome dela, tá? Então, essa é uma aba, essa aba das pessoas, a parte dos alunos já vem enturmado, você vai compartilhar a sua turma com algum professor que você queira te ajudar, que queira que te ajude, por exemplo, os CJs, o PAE, professores de módulo em geral, especialistas e com a gestão da sua unidade. A última aba é a aba das notas. Como eu não tenho alunos na minha turma, essa aba não vai abrir para mim, vou abrir uma outra turma para eu mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é um resumo do que aparece, então aqui tem os meus estudantes e as atividades que eu já passei para esses estudantes. Se eu já tivesse corrigido, tenha dado uma nota, né? Isso no caso dos professores do fundamental que queiram fazer essa devolutiva para a família através de nota, a gente sabe que não é oficial, não temos uma instrução normativa que fale dessa questão das notas, mas se é um controle do professor, um combinado que o professor fez com essa família, eu posso colocar. Nas notas aqui eu tenho um relatório de tudo isso, né? Vou voltar para aquela minha turma, não, vamos por aqui mesmo. No mural, então, vai ficar esse resumo de tudo que a gente já postou, todas as atividades, até as mais antigas. Olha, eu tenho atividade do dia 13 de abril, que foi o dia que eu criei o meu perfil aqui, né? E então, por exemplo, se os seus estudantes ainda não receberam o material do Trilhas, quando ele receber, você pode orientar a família a retornar a um dia que eu fiz aquele primeiro post, né? E a criança tem contato com o post que você já fez sobre determinada atividade, né? Vou mais uma vez frisar, para crianças e bebês da educação infantil e do ciclo de alfabetização, lembre sempre que todos os seus posts, todas as suas atividades são muito mais voltadas
para as famílias do que para os estudantes, que eles que vão fazer essa interação. Então, cuidado ao postar, poste orientações à família de como conversar com a criança, de como interagir com a criança neste momento, tá bom? Qualquer dúvida, nós da DIPED estamos aqui à disposição para auxiliar.